Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro Antônio, vou apresentar para vocês essa entrega 2 do Tech Challenge, referente ao nosso aplicativo de controle financeiro. É importante ressaltar que, diferente da fase um que eu desenvolvi junto com o meu colega de curso, que é o André Luiz, nessa segunda fase a gente acabou não conseguindo desenvolver junto, nós tivemos um conflito de agenda, então essa vai ser uma entrega minha solo. Dito isso, eu vou apresentar para vocês um pouquinho das funcionalidades novas dessa segunda fase, né, mostrar os requisitos do desafio, que foram basicamente ali novas experiências de usuário, alguns gráficos, algumas melhorias de experiência mesmo. E depois a gente parte para a parte técnica ali de arquitetura, de containerização, de deploy, etc. Assim que a gente acessa a nossa rota principal, a gente vem para a tela de login, né? Eu vou criar um usuário novo para a gente ter uma experiência limpa e depois eu vou mostrar uma conta já com mais dados para a gente ter mais insumos nos gráficos, tabelas e tudo mais. Essa aqui já vai ser a minha versão 4 do vídeo, demonstração demo 4, gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma vez que a gente acessa e autentica com o usuário, a gente é direcionado aqui para Home, onde a gente já tem algumas informações de painéis que são novas, comparado à fase 1, tá? Então aqui a gente já consegue visualizar alguns gráficos, não tem dados, mas a gente já vai adicionar, referentes às receitas versus despesas, a evolução do nosso saldo mediante aos dias e os nossos gastos por categoria. Esse aqui foram os 3 gráficos adicionados, tá? E vamos fazer já uma nova transação para a gente ver essas informações. Eu vou fazer uma transferência rápida aqui, só para a gente ter essas informações sendo atualizadas no gráfico. Vou fazer aqui um depósito de R$ 10.000. Feito isso, a gente já tem as atualizações. Então, refletiu meu painel de saldo em conta, meu painel de receita versus despesas, a evolução do meu saldo começando pelo dia de hoje, e colocar mais uma informação de gasto para poder preencher esse gráfico de gastos. Porém, vou optar pela opção do formulário completo, onde a gente já consegue esbarrar com mais 2 requisitos do desafio, que é a questão de anexo, que a gente pode vincular aquela transação, né, uma imagem ou um PDF com um comprovante, né, ou arquivo referente àquela transação. Eu vou preencher aqui um pagamento de R$ 50 e o nosso segundo requisito, que é a identificação ali da descrição para poder atualizar de forma automática a nossa categoria. Então aqui, por exemplo, se eu falar que eu gastei esse dinheiro no mercado, ele já vai atualizar a minha categoria com o tipo de alimentação, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, que foi com um cinema, ele já vai trazer uma sugestão de atualizar essa informação para lazer. Ok, então no caso eu vou deixar o meu cineminha aqui. Essas informações já foram refletidas aqui e a gente abordou a questão da home e das novas transações. Além disso, tem a questão também de personalização, aonde a gente tem os nossos painéis de alerta de gastos e meta de economia, onde a gente pode definir uma meta para essas informações. Eu vou chegar lá ainda para a gente conversar sobre onde a gente configura essas informações, mas tem algumas outras informações que eu gostaria de dizer aqui referente à tela da home. Aliás, a tela de início. A home. Assim que a gente acessa e faz a autenticação, o nosso back-end, que foi desenvolvido em Nest.js com MongoDB, ele gera um token de autenticação e esse token de autenticação é validado ali pelo lado do servidor. Feito isso,
todas as nossas novas requisições, elas já são feitas com a questão do token de autenticação, tá? Então, por exemplo, se eu fazer aqui só fazer um post aqui, eu já vou ter, opa, perdão, meu post, eu já vou ter criado aqui então o item novo e vou ter sempre nas minhas requisições o meu token, para a gente poder de fato gravar os dados referentes àquele usuário, senão a gente devolve um 401. Então a gente já tem aqui a nossa primeira questão de segurança, né? Mas tudo bem, aqui é só o back-end. Além disso, é importante ressaltar que essa seção aqui de painéis, ela já é o nosso primeiro MFE feito em React, também com Tailwind, para a gente manter ali a nossa identidade visual, que por sinal mudou da versão 1 para a fase 2. Essa versão 2 agora tem um tema de cores em azul ciano. Eu digo isso porque o projeto ele foi configurado com os tokens de cores de tema, né, com CSS global. Então, independente de qual for o componente que eu vou criar novo, ou enfim, o MFI que eu vou injetar na minha casca, ele sempre vai manter a padronização de cores, por ter justamente essa estilização global. O que facilita bastante uma troca eventual de tema, o que já aconteceu entre a fase 1 e a fase 2. E, por exemplo, ali uma perfumaria, né, de configuração de usuário, que é, no caso, o nosso tema Dark. Bom ressaltar também que essas informações são atualizadas automaticamente, tá? Então, se eu alterar aqui, essas informações vão ser alteradas. Se eu dar um F5, deixa eu não ter uma Dark, e dar um F5, essas informações aqui vão ser refletidas, tá? Fora isso, a gente tem uma experiência também responsiva da aplicação, tá? Então aqui a gente vai ter, colocar em mobile. Então aqui a gente sempre vai ter essa experiência independente de qual for a plataforma que o usuário está navegando. Ela é totalmente responsiva. E dito isso, acho que a gente já abordou os temas da home. Vou voltar agora para o nosso fluxo, para a gente falar um pouquinho do nosso segundo MFE, que é a nossa listagem de transações. Aqui a gente utiliza, nessa seção aqui de baixo, o MFE em Angular, onde a gente utiliza a lib de componentes do Angular Material, né? Ele é bem prático ali, principalmente para essa questão de componentes prontos de tabela. E aqui a gente já pode abordar o nosso segundo requisito de desafio, que é sobre a paginação de itens e a nossa filtragem. É importante ressaltar que esses filtros aqui, eles não fazem parte do MFE, eles são da casca. E aí, né, por eventos a gente fica comunicando entre eles. Vamos lá. Eu vou fazer aqui um filtro simples para a gente poder fazer um teste. Como eu tenho 2 depósitos, eu vou colocar aqui um depósito. Essas informações já são atualizadas em tempo real. Vou colocar aqui para que os dois são salário. Enfim, colocar só aqui só o pagamento para a gente ver ele atualizando em tempo real. E com isso a gente fala um pouquinho sobre o filtro e a gente pode partir para a nossa informação de tabelas. Aqui, como eu não vou poder fazer a paginação, depois eu mostro para vocês com uma conta com mais insumos. Dito isso, aqui a gente pode visualizar, editar ou excluir essas transações novas. Se eu não me engano, essa aqui é a que tem o nosso